aí estão vocês, poxa, na hora certa, vocês nunca se atrasam. Então, sejam bem-vindos à televisão, mais especificamente a TV 1000 afiliada à TV Cultura. E mais especificamente ainda ao programa Nuances da Melodia, um espaço dedicado para conversarmos sobre arte musical em Porto União da Vitória. E hoje temos a visita do pianista internacional Newton Schner Jr., ele que já fez carreira em vários países da Europa, nascido em Ponta Grossa, hoje vem aqui conversar conosco. Newton, seja bem-vindo, tudo supimpa? Tudo ótimo, muito obrigado pela oportunidade, pessoal da TV 1000, filiada à TV Cultura. Estou muito feliz de poder voltar aqui a Porto União da Vitória, né? Legal, Newton. Você se descobriu pianista um pouco mais tarde, ali com 18 anos. Não, você sempre é um menino, né? Mas, assim, em questão de educação musical, tem gente que começa muito cedo. E teu pai foi pianista da Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa, é isso, né? Isso. E o seu genitor, ele proveu alguma influência para o seu início musical? Total, mas era uma influência um pouco mais indireta, né? Quando eu era pequeno, ele tentou passar algumas coisas, mas como uma criança perfeitamente normal e saudável, eu queria chutar bola, queria brincar de videogame e tudo mais, não tinha muita paciência para sentar lá e aprender música dessa maneira assim mais metódica ou tradicional. E aí essa necessidade apareceu quando eu era um pouco mais velho, assim, tinha 18, 19 anos. E aí eu fui tentando de maneira mais autodidata, mas eu posso dizer que eu cresci de certa forma numa espécie de um mundo dos sonhos, assim, no sentido de que depois dos jantares sempre eu escutava o meu pai assim fechado. Ele era médico, tinha uma rotina bem pesada, mas depois do jantar era tradicional, assim, de meia a uma hora ele se fechar na sua sala e seguir tocando o piano. E aquilo, de algum modo, acabou me inspirando depois, assim. Me sinto feliz de ter tido uma oportunidade de crescer num ambiente desses. Você é um pianista e também um compositor. Na verdade, é o único pianista e compositor que eu conheço, é você. O seu pai seguia essa mesma linha de composições próprias ou ele tocava outros compositores já mais consagrados? Olha, assim, o meu pai era uma pessoa, pelo menos comigo, ele era muito quieto, né? Dificilmente ele falava alguma coisa, não sei se era um pouco da geração dele e tudo mais, mas eu lembro de algumas vezes ele ter tocado algo e dito que era composição dele, mas como eu tocava na orquestra sinfônica, era mais assim, o compositor predileto dele era o Johann Sebastian Bach. Assim, de longe era o compositor predileto, ele adorava, assim. Teve até uma vez, já muito tempo depois do falecimento dele, apareceu um músico e foi me visitar lá, era super amigo dele, estava feliz de, você é o filho do Schner e tudo mais. E aí ele me contou que o meu pai uma vez, ele tinha tomado umas, né? E aí ele chegou chegou à noite na casa desse músico, encharcado de chuva e encharcado também da bebida. E ele falou: por favor, sei que eu estou atrapalhando aqui, chegando agora, toque qualquer coisa de Bach, qualquer coisa. Aí quando ele começou a tocar, o meu pai disse que caiu em prantos, assim, né? Tamanho assim a emoção dele na parte da música. Você sabia que o Bach não usava pedal? Não sabia. É porque na época do Bach, ainda não tinha o pedal no piano. Então, nós brincamos quando não tem pedal, né? Então, toca um bar, né? Alguma coisa assim, né? Mas também foi o responsável pela junção dos semitons, né? Diminuiu o formato do teclado. A sua personalidade é definida como mais introspectivo, recluso, né? O Chopin também era uma pessoa que compôs os noturnos, mas ao mesmo tempo era uma pessoa muito diurna. E as suas canções também trazem uma melancolia, talvez uma melancolia romântica. Onde você busca inspiração para compor? Numa vinda dessa, por exemplo, né? Se passar 5 horas dentro de um ônibus,
faz com que você pense bastante sobre a tua vida. Eu faço muitas caminhadas, assim, quem é mais próximo sabe que não é nenhuma novidade, quando às vezes eu vou de uma cidade a outra caminhando, assim, às vezes tomo água da bica e tudo mais, todas essas coisas que, assim, a forma com que você sai do teu cotidiano, elas se tornam uma inspiração pura. Pessoas que já se foram, quando você é mais novo, eu reparo, acontecia muitas coisas de você ter aqueles flertes, assim, aquelas paixões impossíveis, tudo aquilo eu transformava em música. Se for procurar o nome, assim, das composições que levam nomes de mulheres, tem várias, assim, porque às vezes você recebia uma carta, você encontrava a pessoa na rua, daqui a pouco você já saiu uma composição, uma grande fonte de inspiração. E você tem um estilo definido. Perdão. 3 estilos, né? O minimalismo, o romantismo e o neoclassicismo. O que são esses 3 estilos e como você os une? Olha, essa classificação, assim, é mais usada por aqueles que escutam a música, né? Até já teve algum tipo de choque, assim, do tipo, quando você fala em minimalismo, às vezes parece que é uma coisa um pouco... tem, às vezes, uma conotação um pouco pejorativa, como se fosse intencionalmente, que não tivesse muitos elementos. Ultimamente eu estava só colocando, assim, underground, música de piano, underground. É difícil, assim, você classificar, porque nós não estamos mais no período romântico e também, se for comparar com o período clássico, neoclássico, é um pouco difícil de você atingir algumas coisas. Eu aproximei de artistas que eu acompanhava e, bom, eles usam essa classificação, mas não sei, é uma música de piano aí, transitando um pouco nesses estilos. Como pianista internacional, que já tocou em vários países, principalmente da Europa, você tem um carinho também pela Alemanha, qual a bagagem você traz dessas experiências que afeta o seu pianismo? Eu acho que, por exemplo, para fora, principalmente na Europa, você tem muito mais abertura, assim, para a parte da composição, nesse estilo clássico, neoclássico e tudo mais. A gente até tinha conversado um pouco no carro sobre... Você comentou, talvez eu seja a única pessoa que você conhece que seja compositor de piano. Deve ter vários, né? Mas a grande questão é você conseguir, às vezes, ter algum espaço e tudo mais. Você chega lá num teatro, eu quero marcar uma coisa. Tá, mas o que você vai tocar? É música popular? É clássica? Não, então são composições tuas, mas de piano, mas quem você acha que você é? Alguma coisa do tipo, né? Então, para fora você tem muito mais abertura, mas... Assim, existem coisas que são, de certa forma, universal. Se me perguntar qual é a reação entre o público que eu tinha na Ucrânia e o público no interior do Paraná, é um pouco difícil, porque a música toca as pessoas de uma maneira que, às vezes, cada um carrega as suas memórias. Assim, não estou falando que seja tudo igual, mas se você toca assim para um público que já está aberto para aquele tipo de música, não existe, assim, não sei, tantas diferenças, sabe? E até como comentei da Alemanha e do seu carinho, você tem um projeto que leva um nome artístico, como que é? Lebensessenz? Não, Scheiß não. Lebensessenz, né? Essência de vida, né? Depois talvez você vá envolver essa pergunta sobre quais são as minhas origens, assim, mas eu não tenho... Por favor, já aproveita. Sim, eu não tenho nenhuma formação clássica, quase totalmente autodidata. E o que aconteceu? Eu vinha lá do meio do underground, do metal e tudo mais, e aí eu queria criar um projeto que fosse solo, que fosse uma coisa meio desconhecida, um cara que toca um piano lá e faz umas capas com pinturas e bota umas letras góticas lá e tudo mais. Eu escolhi esse nome, só que eu não tinha ideia da proporção que a coisa ia tomar, que acabou se tornando, assim, digamos que a minha maior fonte de expressão musical, de fato, assim, Lebensessenz como essência da minha vida. Que fala? Lebensessenz. Lebensessenz. Então você me perdoe por ter falado errado, mas é que é uma língua difícil. Sim, claro, o alemão, claro, né? Claro. Né? E tem aquela coisa que junta palavras para criar uma nova... Exatamente. Você que é professor de alemão podia até
comentar quais são os desafios do idioma. Assim, tem um pouco de mito nessa parte, né? Porque certas coisas, quando você começa a separar as palavras, você vê que parece algo até meio primitivo. Vou dar um exemplo. A gente tem aqui uma mesa, né? Aí você tem, por exemplo, a luminária da escrivaninha. Você simplesmente só vai juntando as coisas no Schreibtischlampe, lâmpada da mesa de escrever, né? E assim, quando quem vai procurar qualquer palavra de alemão, foque na última. Você sabe, por exemplo, que auto é carro, aí vai aparecer uma palavra auto. Opa, eu sei que é carro, mas o resto eu tenho que... Então ela vai indo do macro, que é por último, para frente, né? Você também domina francês, alemão? Un peu. Un français très primitif. Mais je peux comprendre bien, faire mes lectures en français. Oh, très bien. E se eu estivesse em férias, num domingo ensolarado e com fome, como eu peço em alemão, por gentileza, um Homops, prezado garçom? Herr Ober, né, que no alemão tem uma formalidade, você chama assim quase de senhor superior. Herr Ober, ein Rollmops, bitte. Né? Rollmops. Né? E que, inclusive, o Rollmops daqui, o nosso Rollmops, na verdade, ele é de origem alemã. Né? Então, você pode propor para a gata aí um programa, né? Não, hoje vai ter um jantar alemão e tudo mais, bem romântico. Nossa, eu nunca tive uma experiência dessa. Chega lá um Rollmops, né? Newton, eu sei que você é um fã de rock, né? O rock, assim, em termos mais populares, né? Qual que é o espaço dele, né? Para a sua carreira ou na sua vida? Bastante, porque tem várias, assim, o que acontece? Eu vim lá do meio do metal, do black metal, com 16 anos eu escutava, então hoje em dia ainda tem muitas coisas que eu escuto que faziam parte do meu início no mundo musical, com 16 anos, assim, é muito curioso se passarem quase 20 anos e é uma espécie de uma entrada assim numa cápsula do tempo, sabe, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma relação assim bem forte com a Noruega. E o que acontece? Lá naquela época eu ficava assim, às vezes passava a madrugada procurando pinturas de românticos noruegueses e tal, e escutando a música, e aí você ficava criando uma magia em torno de umas letras que você não entendia. E aí hoje, por exemplo, eu consigo ler poesia, viajei para lá e tudo mais, e de alguma forma assim você continuar naquele mesmo mundo é uma coisa fantástica. Snakker do norsk? Jag snackar lite norsk. Newton, boato vem, boato vai, um fala para um, outro fala para outro, e chegou até aqui que você é um escritor, você escreveu livros. Me conta, isso é verdade? A música ela vai até uma altura e depois tem coisas, por exemplo, que você não consegue expressar através dela. E eu, fora dos livros assim que eu escrevi, eu tenho uma prática já há muito tempo, a parte da escrita do diário, até trouxe aqui, dá para mostrar na câmera. Isso eu tenho faz algum tempo, assim, uma coisa também um pouco metódica de escrever todos os dias. Eu começo sempre com uma citação. Aqui eu anoto os meus gastos diários, né? E é uma letra bem pequenininha, né? Isso você gasta? É uma coisa legal, assim. Às vezes as pessoas pensam que a prática, por exemplo, de um diário parece aquela coisa da mocinha que está apaixonada, inocente, lá que tem 16 anos, mas isso aqui é uma ferramenta incrível, assim, de autoconhecimento, de recolhimento. É o teu momento, independente se você tem família, filhos, esposa, um emprego difícil. E essa prática também ajuda muito na parte quando você, não vou dizer assim espiritualmente, mas você sai de si e você consegue reler assim as tuas memórias, como daqui a um tempo
possivelmente eu vou reler uma nota sobre um dia muito prazeroso em que eu tive aqui com vocês, vou acordar e tudo mais. Então é algo super legal, até como você aprender a valorizar assim a tua própria vida, né? Às vezes as coisas que você mete os pés pelas mãos, assim, depois quando você lê uma nota você dá risada, assim, nem era tão grave quanto eu estava imaginando. Então é uma coisa assim bem legal que me acompanha, e é uma ótima ferramenta assim, do próprio aprimoramento da escrita. Você fazer assim como você tem um instrumento, né, com o piano, né, o majestoso piano, que você vai lá num dia triste, num dia feliz, voltou às vezes meio, né, tomou umas lá, vai lá tocar no piano, vai tocar para amigos que te visitam. A mesma coisa com a experiência assim do papel. Não tem outra forma a não ser você criar um vínculo quase de amizade com o instrumento, com o papel, seja qual for a tua área. Prezado Newton, temos uma pergunta do nosso programa que é feita sempre ao final, e é uma pergunta recorrente que é feita a todos os que participam. Newton Schnell Jr., o que é a arte? A arte é o caminho mais apropriado para você expressar a tua sensibilidade e ao mesmo tempo propor uma elevação do espírito através de todas as complexidades da sensibilidade humana, de tudo aquilo que carregamos nos corações, nossas angústias, nossos sonhos mais profundos e talvez inalcançáveis. Tudo ali é um espaço para você canalizar. É talvez uma contrapartida a esse mundo, às vezes, onde as coisas correm tão rápido e você precisa ser o mais pragmático e objetivo e ter metas e acordar todo dia motivado e tudo mais. A arte, por sorte, ela existe para dizer que há algo ali que entende aquilo que você sente. Muitíssimo obrigado por nos agraciar com sua presença tão bela, com palavras tão bonitas sobre esse tema tão sensível que é a música. Muito obrigado, muito obrigado. Nosso amigo Newton se apresentou dia 7 de outubro no Le Copain, um evento privado. Mas para quem não pôde vê-lo tocando ou concertando, nós preparamos para vocês um pouquinho de Newton ao piano.